Olá pessoal, é minha saudação a você que acompanha os vídeos aqui do projeto Felizmente da Pascom. Sou o Padre Otair, sou também psicólogo e a minha incumbência é tentar transmitir um pouco sobre as características do transtorno depressivo ou a depressão, conforme nós falamos. A depressão é caracterizada pela perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida. É como se as nossas experiências de prazer fossem neutralizadas. É mais ou menos isso o que sente alguém que está ou que é diagnosticado com depressão. É como se o depressivo perdesse a graça de viver, o interesse pela vida e vai se desvinculando aos poucos, gradativamente, do que produz satisfação. Quais são os sintomas ou os sinais que apontam para esta realidade do transtorno depressivo? Nós podemos encontrar alguns, ou citar alguns aqui. A irritabilidade, a perda de apetite, a fraqueza, a indisposição, o isolamento. Também nós podemos falar do sono de má qualidade, podemos falar da angústia sentida, do cansaço, e também dos pensamentos pessimistas, dentre outros. Essas são algumas características que apontam para o transtorno depressivo. A depressão é um problema de saúde mundial e pode ser caracterizada como leve, moderada ou grave, a depender dos sintomas. Existem vários tipos de depressão e nem todos apresentam os mesmos sintomas. Hoje se sabe que a depressão não promove apenas uma infelicidade crônica, mas também incita problemas fisiológicos. Quais são os tipos de depressão que nós podemos destacar aqui neste vídeo? Transtorno depressivo tipo 1, depressão bipolar, distimia, depressão pós-parto, transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno afetivo sazonal, depressão psicótica. Estes são alguns tipos de depressão que nós podemos encontrar classificados. Eu gostaria neste momento de fazer a explanação de alguns deles, para que nós possamos ter aqui uma dimensão deste problema do qual nós estamos falando. Transtorno depressivo maior, ou o transtorno depressivo tipo 1, ou depressão unipolar. As características deste quadro é um humor depressivo, perda de interesse e de prazer, energia reduzida ou baixa energia, diminuição das atividades, melancolia e incapacidade temporária. Aquela situação em que a pessoa fica incapacitada de realizar uma atividade dada a situação de estado depressivo, aquela falta de ânimo intensa. Então a pessoa fica incapacitada de realizar alguma atividade específica. Nós também podemos falar da depressão bipolar, que é diferente do transtorno bipolar. Poderíamos dizer que é a alternância de momentos depressivos com períodos extremos, eufóricos ou de irritações. A terceira característica, ou o terceiro aspecto que nós podemos destacar das depressões, dos diversos tipos de depressão, é a distimia. É uma forma de depressão crônica que dura entre 2 ou mais anos e é caracterizada por tristeza profunda, pessimismo, com pouca energia, as pessoas ficam com pouca energia, baixa energia e capacidade de concentração. A depressão pós-parto, que talvez seja mais conhecida por nós, também tem as características específicas e os sintomas aparecem nas primeiras semanas após o parto ou durante o período gestacional. E os sintomas aparentes são os seguintes:
sentimento de extrema tristeza, ansiedade e exaustão. Estes são alguns aspectos que são caracterizados neste período pré ou pós-parto como elementos ou subsídios para o diagnóstico de depressão pós-parto. Também nós podemos falar aqui de um outro tipo de depressão, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Surge quase todos os meses no período em que antecede a menstruação e cessa quando se inicia o ciclo menstrual. Os sintomas mais comuns e aparentes são os seguintes: a tristeza, a irritabilidade, a vontade de isolamento ou o desejo de ficar isolado e também muita indisposição. Então, essas são algumas das características dos tipos ou dos diversos tipos de depressão. Lembrando que o que eu falei aqui anteriormente, nem toda depressão é igual. Então nós falamos de tipos de depressão justamente para poder caracterizar as diferenças que existem entre elas. Ao falar de depressão, é preciso que consideremos os fatores de risco e também as possibilidades de prevenção. Vamos apontar aqui alguns fatores de risco: os transtornos psiquiátricos, a ansiedade crônica, as disfunções hormonais, o sedentarismo e a dieta desregrada, os vícios em álcool e outras drogas, os traumas físicos e psicológicos, o uso excessivo das redes sociais, insisto, o uso excessivo das redes sociais, as separações conjugais e outros que são apontados como fatores de risco. Quais são as possibilidades de prevenção da depressão? É importante que nós consideremos por primeiro o sono. Sim, dormir bem é um dos aspectos importantes para a prevenção de possíveis doenças. Não apenas prevenção contra a depressão, mas prevenção de outras doenças. Dormir bem é um dos aspectos. Praticar exercícios físicos, seja uma academia, seja uma corrida, aquilo que você pode fazer, mas exercite. É bastante importante que você pratique, portanto, exercícios físicos. Tenha uma boa alimentação, com verduras, frutas, peixes, alimentos que sejam saudáveis e de baixo teor calórico. Também informo aqui alguns aspectos que são preventivos e que nos ajudam muito, como ouvir música, ler livros, também aprender coisas novas, viajar, socializar, cultivar hobbies e tantas outras coisas que podem contribuir na prevenção, seja da depressão e de outras doenças. A depressão é tida no senso comum como uma frescura. Eu aqui quero insistir. A depressão não é uma frescura. A depressão é um transtorno psiquiátrico comum. Nós sabemos e temos conhecimento que milhões de pessoas padecem de depressão. Elas merecem o nosso respeito e merecem que os seus adoecimentos sejam tratados com seriedade. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e citar os tratamentos que estão dispostos para aqueles que padecem de depressão e que muitas vezes não são procurados, não são buscados como deveriam. O primeiro tipo de tratamento é o tratamento com a psicoterapia. A psicoterapia ela é indicada nos casos de transtorno depressivo leve e moderado e também outras terapias. No caso de um transtorno depressivo mais grave,
a utilização de medicamentos, ela é importante. Então, nós devemos indicar um profissional da psiquiatria. Ele, evidentemente, vai observar a dinâmica deste paciente e vai prescrever para o mesmo o medicamento necessário, os antidepressivos que são necessários para ajudá-lo naquele momento. Existe também um outro tratamento que é novo e que utiliza o uso de estimulação magnética craniana. Eu não quero entrar nos pormenores deste tratamento, mas ele é utilizado sobretudo nos Estados Unidos e tem obtido resultados vantajosos. Quero, portanto, considerar estes aspectos de tratamento e convidar a você a observar no seu dia a dia, aí na sua casa, ou também as pessoas que estão próximas, se porventura elas contêm essas características ou manifestam essas características comportamentais que podem indicar esses transtornos depressivos. É importante que nós consideremos sempre: cuidar da saúde mental é cuidar da vida. Felizmente para você.